A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério, vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, o anjo poderoso do Apocalipse, reencarnação de Allan Kardec. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregue a nós, aos teus filhos, por ele próprio, princípio sagrado. Faremos alguns comentários sobre a leitura do boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. Quem são os traidores do cristianismo? Os mesmos que se dizem arautos e donos do cristianismo. A começar pela besta apocalíptica 666, a Igreja Católica, com seus padres e pastores, bispos e arcebispos, que não trabalham, vive à custa do suor dos filhos de Deus, com suas maquinações clérigo-estatal, sempre ligado ao poder temporal. Mais tarde veio o falso profeta, ou o protestantismo, que de Bíblia nas mãos blasfema contra os dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidade, como sempre fizeram seus antecessores, os clérigos de todos os tempos, com suas matrizes coloridas, sempre truncando a verdade, dificultando o aprendizado dos filhos de Deus. Vamos à leitura do boletim e vamos aprender diretamente com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor sagrado princípio. Quem são os traidores do cristianismo? Os fabricantes de cleresias, sectarismos, arapuquismos, mórbidos facciosismos, pseudo-doutrinas sob pretextos quaisquer, para poderem armar ou equipar suas artimanhas para se imporem aos tolos ou simplórios. Começa por encontrar um modo mais fácil de atraiçoar a verdade doutrinária. E o meio mais fácil é inventar o estatuto traidor, o programa capcioso, aquele amontoado de jeitinhos farisaicos, que bem sirva aos seus propósitos. Para mostrar com isso tem sido feito, desde que Deus vem enviando ensinos e graças, basta apresentar o programa divino doutrinário. Estudem bem o que Deus enviou como fundamento doutrinário. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medida. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, ou Apocalipse.
e por parte dos ignorantes do mando, fica sendo alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano, para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observe bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que foram dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potage mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu. Paginização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9, 9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. Aí estão os fundamentos iniciáticos da doutrina que Deus enviou a seus filhos latados na terra. A. Moisés entregou a lei moral básica e o primeiro derrame de dons ou batismo do Espírito Santo, tal como devem ler no livro de Números, capítulo 11.
B. Os rabinos ou padres judeus tudo adulteraram, fazendo ou fabricando o estatuto traidor, o Talmud, passando, pois, a perseguir e a matar os herdeiros de dons ou profetas. C. E Deus prometeu um novo derrame de dons, que viria como veio, pelo verbo modelo, e como devem ler no livro de Atos, capítulos 1 e 2. D. Desgraçadamente, de novo surgiram padres ou fabricantes de estatutos mentirosos, e no lugar da lei puseram artimanhas idólatras, ou vestes e gestos fingidos. Transformaram o verbo modelo em capacho de mercâncias idólatras e sórdidos manobrismos politiqueiros, pois, em nome do cristianismo, passaram a manobrar reis, povos e nações, metendo-se em assuntos de governo, lançando a mão de manobrismos subversivos ou traiçoeiros, e escondendo da gente os documentos bíblicos, através dos quais os filhos de Deus poderiam conhecer a verdade doutrinária, isto é, a lei de Deus, a significação do verbo modelo e o documentário sobre os dons. E portanto, através dos capítulos 10, 11, 12, 19, 14, 21 e 22 do Apocalipse, Deus avisou que em tempo certo viria a restauração da doutrina, o Evangelho eterno, e o cumprimento das promessas profundamente renovadoras, através de acontecimentos expiatórios terríveis. O aviso divino inderrogável. Apelar para vestes e gestos fingidos, oferendas mistificadoras, lambetismo nojentos ou artimanhas quaisquer, pensando com isso ludibriar a lei de Deus, ou com tais hipocrisias obter o dinheiro e a obediência dos tolos, isso é abominável perante a justiça divina. Havendo consciência limpa, amor nos trata entre irmãos, é o que Deus quer. É como desabrocha o Deus interno, sofrendo menos. Procure consertar os erros. Homens e mulheres andaram no século XIX fabricando compilações, codificações e catecismos, procurando explicar a doutrina do caminho, mais tarde chamada cristianismo, mas erraram muito por isto. Desconhecia as profecias do Velho Testamento em sua autoridade. Desconhecia a significação do verbo modelar e modelador. Ignorar ou esconder do comentário sobre os dons do Espírito Santo, ou dar-lhe falsa interpretação, nada entendendo da significação do túmulo vazio. Ocultar a significação do novo batismo de dons, o Pentecostes. Cometeu o ato delituoso de ignorar o livro dos Atos, as epístolas e o inconfundível Apocalipse, e a seguir o surgimento de criminosos fanatismos, dogmatizando tais erros, falhas e omissões, onde ignorantões se finge de mestre em Israel, e outros tantos errados comeciam programas editoriais, muitos capciosos. Entretanto, ponderem bem os filhos de Deus, o programa divino jamais deixaria de ter cumprimento, por causa de tais podridões humanas. Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, ou Espírito e Verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Criso e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Eles se formam para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria.
com a autonivização do espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivisação, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido, em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. A oração dos apóstolos. Sagrado princípio, Deus o Pai onipresente, onisciente, onipotente, sendo filho teu, depositar tuas virtudes divinas para desabrochá-las e tornar-me uno total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sobre pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos, ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo a minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças a Deus. Os cabritos a serem expulsos serão contados, principalmente entre os blasfemadores dos dons do Espírito Santo. Vide Lucas 12:10. Alertem-se. Qual é o ismo dito cristão que está ensinando a examinar as Escrituras nesta gravíssima hora apocalíptica? Prece ao anjo guardião. Pai divino, sagrado princípio onipresente, onisciente, onipotente, causa originária do espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades, e das leis relativas, das leis regentes fundamentais, da mais absoluta à mais relativa. Sagrado princípio, na consciência de ser filho teu, portador de virtudes divinas em potencial, para as desabrochar através do processo evolutivo, das encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas dificuldades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras perante tua divina justiça. A ti rogo, Pai divino, a graça de comungar com meu anjo guardião, o Espírito por ti designado a ser inspirador dos melhores pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passivo de cometer desvios comprometedores, encontre o reto caminho, a vivência da tua lei moral, a imitação do verbo exemplar que nos enviastes, e o nobre cultivo dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, os veículos da comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros, aqueles teus servos produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos. E a ti, meu anjo guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro dos momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes e inconfundíveis inspirações, tendo consciência do quanto é deficiente a condição de encarnado, apela a tua capacidade de tolerância e de perdão, porém prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver tuas inspirações. Amparado nas divinas graças de Deus, através de tuas sublimes inspirações, prometo aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que venha a poder cumprir a ordenança do divino conselheiro, que é dar dignos frutos pelo exemplo, trilha única que remete à sagrada finalidade, que é a reintegração no sagrado princípio, graças a Deus. Lembre-se para sempre que vestes apalhaçadas, gestos chamescos, lambetismos repugnantes,
ou ofertórios quaisquer a espíritos comunicantes, jamais limparão as sujidades espirituais. Antes de findar o segundo milênio, como assinala o Apocalipse, a humanidade estará reduzida a 1/3. É o preço a pagar pelas infames ascadas contra a doutrina do caminho da verdade. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas estão todos os informes referentes aos fatos que hão de produzir a grande renovação, etc. A União Divinista, Rua Pedro Dol, 1549, São Paulo, Brasil, é a distribuidora. Assine o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado. Agradecemos a todos que nos acompanham pelo canal, com as leituras dos boletins semanais, com os vídeos do Pai Divino mensalmente publicados. Pedimos que acompanhem o vídeo até o final para conhecer as verdades totais expostas no boletim. Que Deus pague a todos, fiquem em torno das bênçãos divinas. Até a próxima leitura do boletim.